Bem-vindos ao nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia de falarmos sobre corpo e saúde. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre enxaqueca. Então vem comigo. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar sobre um problema que eu sofri por muito tempo, que é a enxaqueca. E compartilhar algumas coisas que eu vivi que eu acho que pode ajudar vocês também. Então, primeiro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse canal, comente, deixe seu like porque é muito importante para nós. Então vamos lá. Eu comecei a ter crise de enxaqueca muito nova, acho que foi com uns 15 anos, e eu já tomava anticoncepcional por causa das espinhas e tal. E aí a minha médica ginecologista falou que poderia ser relacionado às baixas hormonais que o anticoncepcional dá na gente. Então ela falou assim: Heloísa, vamos trocar o seu anticoncepcional por um remédio que não tenha pausa. E aí a gente trocou por um remédio que os 7 últimos tinham uma dosagem hormonal bem baixa, e realmente me ajudou. Eu fiquei um bom tempo sem ter crises de enxaqueca, mas posteriormente, passou um tempo, eu voltei a ter as crises, e aí minha médica falou: não, é bom você procurar um neurologista, investigar. Nós fomos em um neurologista, eu fiz até ressonância para ver se não era nada mais sério, e ele viu que não era nada mais sério e me passou só remédios para dor. Com o passar do tempo, as minhas crises, elas começaram a aumentar cada vez mais. Assim, eu tinha crises, chegou uma hora que eu tinha 2 crises por semana, de 2 a 3 crises por semana. E, gente, esse canal a gente fala sobre corpo, alma e espírito. E se você tem crise de enxaqueca, você sabe que não dá pra fazer nada. Você não conseguiria se concentrar nem numa oração, numa crise de enxaqueca, porque é muito difícil. É uma dor, assim, que você normalmente tem que ficar num quarto, sem barulho. Eu tenho muito problema com cheiro. Tem gente que tem problema com luminosidade. Mas é um problema muito sério. E aí, quando eu tinha esse tanto de enxaqueca, eu tinha que, às vezes, 3 vezes por mês no hospital. Às vezes, toda semana eu ia no hospital tomar remédio na veia. E aí, eu procurei um outro neurologista. E esse neurologista me passou um remédio que é para tratamento de convulsão. Ele chama Amato. E ele me falou que em dosagens menores, ele era muito efetivo para o tratamento da enxaqueca, mas que ele tinha alguns efeitos colaterais. Ele é um remédio com receita restrita, porque é um remédio muito forte. E realmente, gente, desde quando eu comecei a tomar, que foram 25 miligramas, eu já sentia as minhas mãos enformigando, minha cabeça enformigava. É um remédio muito forte. Mas, realmente, ele me ajudou muito. O primeiro ano ele funcionou muito bem, espaçou muito as minhas crises, eu tinha bem menos crise. Mas depois, a mesma coisa aconteceu com o anticoncepcional. As crises foram voltando gradativamente, e daí o médico, toda vez que eu voltava nele, ele aumentava o meu remédio. Só que eu comecei a perceber que esse aumento não estava melhorando. As minhas crises começaram a aumentar e elas não melhoravam mesmo eu aumentando a quantidade do remédio. Voltei na minha ginecologista, ela sabia, né, que já fazia anos que eu tratava e que eu sofria com isso. E ela me falou, Elô, vamos tentar ficar um tempo sem remédio e ver como que o seu organismo reage. Eu já era casada, a gente não queria ter filho ainda, mas aí a gente se controlou de outras formas, fizemos tabelinha e tal, né? Davi tem sobrenome de tabelinha, mas pelo menos por 1 ano e meio isso funcionou. E, gente, foi igual tirar com a mão pra mim. Eu acho que nesse período que eu fiquei sem remédio, antes de engravidar, eu tive pouquíssimo, se eu tive 1 ou 2 crises, assim, né? Então eu descobri que a minha enxaqueca realmente ela está relacionada aos hormônios no meu organismo. Mas durante todo esse período, o que eu queria dividir com vocês? Algumas dicas que me ajudaram. Eu fiz um diário alimentar, então toda vez como eu tinha várias crises, eu anotava o que eu comia, e algumas coisas eu percebi que intensificavam as minhas crises. Quando eu comia alimentos muito cítricos antes de ter a crise, quando eu comia muito derivado de leite, às vezes a crise ficava mais forte, sabe? Então eu acho que isso é muito importante, fazer um diário alimentar, porque as enxaquecas elas estão muito relacionadas ao que a gente consome. Tem gente que tem crise só por causa do alimento, então se tira aquele alimento já melhora muito. Então eu queria deixar isso para vocês, que vocês façam esse diário alimentar. Também vejam qual remédio funciona no seu caso, porque assim, o neurologista, eles passam vários
vários remédios que podem funcionar para enxaqueca, que são específicos para enxaqueca. E olha, eu acho que eu já tomei todos da farmácia. Mas para mim, o que funciona no meu organismo? Quando eu percebo que eu vou ter uma crise, quando a minha dor é sempre lateral aqui. Então, quando eu percebo que aquela crise vai vir, eu já tomo 2 Neosaldinas de uma vez. É a única coisa que me ajuda ou a não ter a crise ou a diminuir essa crise. Se eu tomo uma, é igual tomar água. Eu tomo 2 de uma vez. Para mim, ajuda muito. Às vezes, quando a dor já começou ou quando eu vejo que ela vai começar, é uma coisa que funciona para mim muito mais que às vezes analgésicos muito fortes. E também verificar se você tem algum problema gástrico. Porque eu até vou fazer um outro vídeo falando sobre problemas no estômago, porque eu sofri muito com isso, gastrite, eu tinha um problema de refluxo, uma hérnia. E quando eu tratei isso também me ajudou, porque foi junto, né? Eu fiz uma cirurgia do esôfago para retirar a hérnia, para melhorar o meu refluxo, e logo eu parei de tomar o anticoncepcional. Então foram as 2 coisas que, assim, poderiam se relacionar às minhas crises de enxaqueca e que me ajudaram a melhorar. Então é isso, gente. Eu espero que alguma dessas dicas possa ajudar vocês, porque é um problema muito difícil, só quem tem sabe. E eu queria te incentivar, se você tem alguma dica relacionada a isso, deixa aqui nos comentários pra gente, ou se você tem alguma sugestão de assunto. Eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. E é isso. Deus abençoe. Opa, peraí. Não, era pra falar. Nem lembro como é que eu finalizava os outros, mas tudo bem.